Ministração da palavra, primeiro domingo, Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Eu quero falar com você em 3 pontos: desejo, entrega e avanço. Fala comigo: desejo, entrega e avanço. Desejo, entrega e avanço. Mais uma vez: desejo, entrega e avanço. Você que está em casa aí, desejo, entrega e avanço. Amém? Recebe essa palavra aí. Provérbios 13, 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Vamos ler comigo? Vai lá, 1, 2, 3. O preguiçoso Quem tem desejos aqui? Todo mundo tem desejo. Quem tem desejo aqui? Você não tem desejo não, irmão? Quem tem desejo aqui, levanta a mão. A cruz nos garante a salvação, amém? Eu não vou ministrar uma palavra aqui que é motivacional. Eu vou ministrar uma palavra aqui celestial. Não tem nada com motivacional aqui. Para impulsionar você. Não, eu não estou trazendo ministração nenhuma para impulsionar você. Eu estou trazendo ministração da parte de Deus para transformar você, a sua casa, a sua geração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então, para deixar bem claro, a cruz garante a salvação, mas a entrega da minha vida a Cristo, ela garante e ela libera o crescimento. Quando eu me entrego, eu cresço, eu avanço em Deus. Então o avanço, ele é fruto da graça de Cristo, que já conquistou a salvação por nós, em nós. Então o avanço, ele é fruto dessa graça, não é do nosso esforço. Então eu não quero que você se apegue somente no esforço e algo que pareça em você um sacrifício, porque Cristo, ele prefere obediência do que sacrifício. Então a obediência não é algo pesado, não deve ser algo pesado, mas tem que ser algo claro para você. O avanço, ele é produzido pela entrega e produz em nós um fruto de uma graça que opera e nos faz avançar e crescer em todas as áreas da nossa vida. Tem alguém comigo em nome de Jesus? Então Provérbios capítulo 13, 4, que nós acabamos de ler, o tema dessa mensagem: do desejo ao avanço. Diga glória a Deus. Do desejo ao avanço. Diga glória a Deus. Quando a entrega encontra a graça, quando você de fato se entrega a Cristo, quando a sua entrega encontra a graça de Deus, há avanço e há crescimento. Então todos nós desejamos, todo mundo deseja. Eu perguntei aqui, todo mundo levanta a mão, todos nós desejamos, mas poucos avançam. Já parou para pensar? Já parou para reparar isso ou não? Todos desejam crescer, todos desejam vencer, todos desejam mudança, mas poucos avançam. Nem todos avançam, nem todos conseguem prosseguir, nem todos conseguem crescer. Então em Provérbios capítulo 13, versículo 4, ele revela 2 tipos de pessoas, 2 tipos de homens. Um que é cheio, ele é cheio de desejo, ele é empolgado, ele tem desejo. E o outro, ele é cheio de diligência. Então olha comigo, Provérbios 13, 4. Um deseja, o outro tem diligência. Um tem desejo, mas outro tem diligência. Quem está me entendendo aqui? O preguiçoso deseja, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então tem o que só deseja e tem aquele que é diligente. Quem está comigo, diga glória a Deus. 2 tipos de pessoa. E qual é a diferença entre eles? Qual a diferença que os 2 carregam? Não é talento. Fala para o seu irmão: não é talento que é a diferença. Não é o talento. Porque nós vemos pessoas talentosíssimas,
mas que não consegue avançar, não consegue crescer. Quem já viu esse tipo de pessoa? Diga glória a Deus. Você olha para a pessoa e você fala assim: meu Deus, essa pessoa é tão boa, essa pessoa é tão maravilhosa, mas ela tem um talento maravilhoso, mas ela não avança, não rompe. Quem já viu isso? Diga glória a Deus. Ela não rompe, não vai. Então a diferença aqui entre o que deseja e o diligente não é o talento. A diferença entre o desejoso e aquele que é diligente é a sua entrega. A diferença não é o talento, a diferença é a entrega. A diferença é a entrega. Então, antes da gente falar sobre entrega, a gente precisa entender sobre a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois? Pela graça sois? Então o evangelho começa com Deus se movendo na nossa direção. Cristo foi o primeiro diligente. Ele se propôs, ele desejou salvar a humanidade e se entregou. Ele não apenas desejou salvar, ele se entrega. Ele resolve: eu vou descer, eu desejo, mas eu me entrego. Ah, tem alguém que já está pegando aqui. Eu não só desejo, mas eu me entrego. O primeiro diligente que nos trouxe salvação foi Cristo, que não apenas teve o desejo de salvar a humanidade, mas ele se entregou também. Se ele não tivesse se entregado, então o primeiro nível que todos nós estamos é o desejo. Primeiro nível, desejo. Desejo é: eu quero, mas ainda não me movi, ainda não me movo, ainda não saio do lugar. O desejo é comum e ele mora em todos nós, ele está em todos nós. O profissional insatisfeito, ele deseja crescer na carreira dele, ele compra livros, ele segue perfis motivacionais, ele compra curso, ele faz planos no início do ano, mas não desenvolve novas habilidades. Ele se empenha, mas não está desenvolvendo novas habilidades. Ele não estuda com constância, estuda de vez em quando. Ele não aceita sair da zona de conforto dele. Ele quer crescer, ele tem o desejo, ele tem até a visão, mas ele não se movimenta, não muda, não acrescenta habilidades, não põe novas habilidades, novos hábitos, novos costumes. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Ele deseja promoção, mas não entrega uma preparação para aquela promoção. Eu quero aquela promoção, mas eu não estou preparado em nenhum ambiente, em nenhum dos níveis, emocional, alma, talento, nem só fidelidade e nem só talento, mas talento e fidelidade. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. As pessoas desejam a promoção, desejam o avanço, desejam o crescimento, mas não se preparam para o crescimento, ou seja, não se entregam na medida de alcançar aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Muitos desejam crescimento espiritual, mas não muda a sua rotina. Não tem rotina de oração, não tem uma rotina de leitura da palavra, não tem rotina de vida com Deus. Existe um caminho longo, um espaço longo que precisa ser encurtado durante a semana, porque de segunda a domingo, até eu falar com Deus, são 7 dias, e eu preciso encurtar esse espaço, para que eu possa ter essa vida com Deus. Então o cristão que deseja ter intimidade com Deus, ele precisa orar mais. Sim ou não? Sim ou não? Nossa geração, ela quer resultado sem oração, sem intimidade com Deus, sem vida com Deus. Tem que ler a Bíblia. O cristão que deseja intimidade com Deus,
ele precisa ler a Bíblia, precisa voltar para a igreja com mais seriedade, precisa olhar para a igreja com mais seriedade, com mais entendimento, com um olhar crítico, um olhar de entrega. Sem oração. O casal, sem intimidade, o casal está desejando restauração com Deus, mas nenhum dos dois quer perdoar. O casamento precisa melhorar. Nosso casamento precisa melhorar. Mas ninguém pede perdão primeiro. Precisa voltar para a igreja com mais seriedade. Ninguém se alinha. Ninguém quebra o orgulho. Ninguém quer colocar o orgulho no bolso. Com mais ninguém quer jogar o orgulho fora. Ninguém quer marcar um tempo de diálogo. Um olhar de entrega. O casamento precisa melhorar. Casal, sem intimidade. O casal está desejando restauração. O casamento precisa melhorar. Mas eu não aceito que eu estou errado. Tem que ler a Bíblia. Meu casamento precisa melhorar, mas eu estou certo. O casamento precisa melhorar. O casamento precisa melhorar. Ninguém pede perdão, precisa voltar para a igreja com mais... Ninguém se alinha. Ninguém quebra o orgulho. Ninguém quer colocar o orgulho no bolso. Com mais por jogar o orgulho fora, ninguém quer marcar um tempo de diálogo, um olhar de entrega. No casamento e desejo, sem intimidade, casal está desejando restauração. O casamento precisa melhorar. Mas eu não aceito. Tá pegando isso errado. Tem que ler a Bíblia. Meu casamento sem entrega vai gerar descerto. O casamento precisa melhorar. O casamento precisa melhorar. Para que haja crescimento e avanço. O jovem que deseja vencer na vida. Ninguém quebra o orgulho. Olha grande. Visualiza algo grande. Não é só uma emoção. Marcar um tempo de diálogo. Um olhar de entrega. Olha e desejo. Fala, eu quero, eu posso. Eu faço, né? A geração do eu quero, eu posso, eu faço. Mas procrastina, passa horas distraído, horas distraído, dias distraído, semanas distraído, meses. Há dias que ganha grande, olha grande, visualiza algo grande, ele quer resultados, quer muda, mas pensa como criança, tem mentalidade de adolescente. Eu posso, eu consigo avançar, eu quero, eu posso, eu faço, mas procrastina. Ele não muda, passa horas, que não tem constância, horas, que não há entrega, só há desejo, não há entrega, ninguém cresce de um dia para a noite, há dias que nada cresce de um dia para a noite, visualiza algo, ele quer processo, e para que esse processo tenha avanço, tem mentalidade de adolescente, seja louco, não consegue avançar, eu quero, eu faço, precisa ocorrer, não muda. O desejo é o começo, não tem horas, que não há entrega, desejo é o começo, não há entrega, agora quem cresce, Deus está dizendo, que Jesus visualiza algo, esse resultado no hebraico, a palavra, para que esse processo tenha avanço, mentalidade de adolescente, seja louco, Deus consegue avançar, eu quero uma entrega, seja uma desejo ocorrer, o desejo é o começo, não há desejo, que não há desejo zero, não há entrega, mas não fazer porque o carro quebrou, eu não pude fazer porque a moto não deu, eu não pude fazer porque eu tinha uma dívida, sabe? Ou seja, desejo, procrastinação, lentidão, vai relutando em agir, vai achando desculpa em agir, em ação. Então, espiritualmente, na nossa vida, isso pode representar, muitas vezes, medo, culpa, que você está carregando ainda, que está paralisando você, frustração, conformismo, está conformado com a situação, está aceitando aquilo que está acontecendo, né? Tem uma pessoa que eu tive orientando, ele se levantou, ele decidiu, ele já saiu ali fazendo o que tinha que fazer,
batata. Ele tinha 1 milhão de razões para ele não continuar, e tudo ele tinha uma saída, ele se posicionou, sofreu um acidente, e a ferramenta de trabalho dele quebrou. Olha só como isso é algo maligno, que nos rodeia e que quer nos impedir. Está tão forte isso às vezes em nós, que a fuga é tão interna que nós produzimos algo ao nosso redor para impedir que a gente faça. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Algo que nos paralisa, algo talvez paralisou você. Muitos de nós desejamos restaurar o nosso casamento, desejamos voltar a orar, desejamos servir mais, desejamos prosperar, mas tem algo que está paralisando você, e é por isso que trouxe aqui hoje, para tirar essa paralisia espiritual, para tirar aquilo que está te causando medo, para tirar aquilo que está impedindo você de avançar. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Deus vai tirar isso hoje. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é morta. Não porque Deus exige performance, Deus não quer saber da performance, mas porque fé viva não tem como, vai gerar movimento. A fé viva gera movimento. Você se movimenta, tem fé, vai gerar movimento, não vai ficar parado. Ah, mas você não sabe do problema que está acontecendo. Não importa, tem fé, vai gerar movimento. Ah, mas você não sabe o que aconteceu essa semana. Até meses atrás tinha problema, mas tudo bem. Mas agora o problema realmente ficou ruim. Não, querido, não, você não está entendendo. Quem tem fé se movimenta, não na sua força, mas porque Deus vai à sua frente. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Então eu quero te dar uma palavra pastoral. Talvez você esteja no nível do desejo, e hoje Deus não quer te condenar por você estar no nível do desejo. Ele quer te chamar, Ele está te chamando. Desejo é o começo, é só o começo. Fala para o seu irmão, o desejo é o começo. Mas desejo sozinho não produz colheita. Desejo sozinho não produz colheita. Vamos para o segundo nível, entrega. Fala comigo, entrega. Aqui, quando eu estou no nível da entrega, entre desejo e avanço, existe essa ponte se chama entrega. Essa entrega na minha vida, eu decido pagar o preço da transformação. Ah, pastor, pagar o preço já me dá paralisia, meu coração já para. Não, querido, não é esse tipo de preço, é o preço que todos nós temos que pagar. Entrega não é sofrimento, é prioridade. Não é esse tipo de sofrimento que você está pensando. Não é sofrimento, é prioridade. O que é prioridade para nós? Nível de entrega, eu desejo, agora eu entrego. Quando eu entrego, eu estou priorizando algumas coisas na minha vida. A mãe que decide reorganizar a vida espiritual da casa. Não, a minha casa vai ser diferente. Ela percebe que a família está fria espiritualmente, e ela então causa ou procura uma rotina que cria um momento devocional na semana, um momento de oração na semana. Insiste na oração com os filhos. Faz café com Deus, faz grupo de crescimento, se vira, dá um jeito, arruma, se posiciona espiritualmente. Ela não está só desejando a mudança da família, ela está se entregando, ela assume responsabilidade. Quem assume responsabilidade tem como resultado avanço e crescimento. O nível de responsabilidade que você assume é o nível de crescimento que você vai ter. Tem gente que quer crescer, mas não quer assumir responsabilidade, quer abrir mão de responsabilidade, né? Vai até ali, não, eu vou até aqui que me mandaram fazer. Não, filho, geração que até o que se manda fazer hoje não faz bem feito.
questiona. E a Bíblia diz que aquele que faz o que foi mandado, não está falando que deixou de fazer, está falando que aquele que faz o que foi, só faz o que foi mandado, coitado. Não. Mandou fazer, reclama até. Por que mandou eu fazer isso? Essa não é minha função. Quem lembra do Buscapé? Quem lembra do desenho do Buscapé? Sei da sua idade, viu? Só reclama, até o que tem que fazer reclama. Ou seja, não adianta querer só desejar a mudança, tem que assumir responsabilidade. Os homens, o homem decide na sua casa: eu vou quebrar alianças com o passado, eu vou quebrar ciclo na minha vida, eu vou assumir compromisso. O homem que cresceu vendo violência dentro de casa, cresceu no meio de vícios, agressividade, ausência, de suporte emocional dentro de casa, mas ele decide, ele assume responsabilidade em entregar, ele busca ajuda, ele quer ser discipulado, ele quer ter o coração ali, sendo discipulado por alguém, sendo, aconselhado, ele abre o coração, ele resolve romper padrões antigos na sua vida, ele decide: não, eu vou entregar, isso não vai acontecer na minha geração, em nome de Jesus, na minha família isso não vai se repetir, em nome de Jesus. O homem se posiciona, entrega. Profissional que aceita começar de baixo, ele quer crescer, isso é entrega. Eu quero crescer. Ele estuda à noite, trabalha o dia inteiro, aceita aprender, aguenta fases difíceis, aguenta alinhamento, aguenta poda, aguenta gente falando, aguenta pressão, porque ele quer crescer. A gente precisa entender: entrega é suportar o processo. Entrega é você abandonar as suas emoções para viver o propósito que Deus tem para você. Entrega é assumir responsabilidade. Entrega. Os jovens hoje querem se dar bem na internet. Filho, os caras que se dão bem na internet hoje trabalham 12, 16, 18 horas com uma equipe fazendo filmagem e cortes profissionais. Mas fulano viralizou do nada. Filho, é 1 em 1 milhão. Sai dessa vibe. E os que viralizou do nada ainda, para ele permanecer, ele tem que correr e se profissionalizar. Não é assim não. Porque tem uns que viralizou um vídeo só e acabou. Quer viver disso? Saiba que você vai ter que trabalhar mais do que todo mundo. Não, vou ficar aqui, fica rolando vídeo no Reels lá, sem parar, e não produz nada. Responsabilidade, quer crescer? Entrega. Entrega de verdade, entrega. O cristão que decide obedecer, mesmo sem ter vontade, mesmo sem sentir vontade, acorda cedo, vai orar. Está cansado, mas tem compromisso. Mesmo sem emoção, ele se entrega. O que é entrega? É fidelidade quando o sentimento não ajuda. Isso é entrega. Isso é entrega. Lembra de Jesus no Getsemane? Jesus resolveu se entregar. Mas a coisa ficou tão feia, que ele começou a suar sangue. Ele sentiu vontade de se entregar? Sentiu vontade de se entregar? Desejo ele sentiu, mas na hora do vamos ver, ele estava com a vontade ali, perfeita? Não. Ele olha para Deus e fala: Senhor, misericórdia, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus na hora perdeu a vontade, ele teve o desejo de salvar a humanidade, mas a hora que chegou o momento decisivo, ele disse: Pai, eu não consigo.
Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Só que ele tinha uma entrega além da sua vontade. E ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Ah, se eu fosse você, eu celebrava em nome de Jesus. Por causa dele nós estamos aqui. Seja feita a tua vontade, a tua vontade. Fidelidade independente das emoções, independente da vontade. O sacrifício já foi feito. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Cristo já fez um sacrifício por nós, queridos. Sacrifício de redenção. Nós não precisamos nos sacrificar mais para ser aceitos. Nós não precisamos. Nós nos entregamos porque nós já fomos aceitos em Cristo. Eu não preciso me sacrificar, mas eu preciso me entregar. Precisa haver entrega em mim. Precisa haver entrega em nós. Entrega principalmente para o processo. Sacrifício vivo, Romanos 12, 1. Apresente seus corpos como sacrifício vivo. No grego, apresentar significa colocar à disposição. Entrega. Disposição, entrega voluntária. Entregar voluntariamente. Entrega não é sofrimento. Fala para o seu irmão, não é sofrimento. É disponibilidade. Qual é a lei espiritual do crescimento? Toda nova estação exige uma nova entrega. Esse é o princípio espiritual. Porque tem gente que muda um pouquinho de ciclo e já não quer entregar mais. Deu uma melhoradinha, já não entrega mais. Já tem um pouquinho mais de entendimento, já não quer entregar mais. Abraão deixou a sua terra. Ele queria deixar a sua terra. Ele tinha uma fase maravilhosa onde ele estava. Ele era rico. Abraão era rico. Abraão tinha muito dinheiro. Ele estava confortável no meio da sua parentela. Mas havia um crescimento para ele. Para o crescimento, ele precisava largar a fase anterior. E para largar a fase anterior, ele precisava agora fazer uma nova entrega. Ele poderia olhar para a vida dele e falar assim: ah, não, o Senhor tem uma grande nação para mim. Tipo assim, mas aqui, Senhor, eu estou bem. Mas Deus fala para ele: sai da sua parentela. Sai da sua casa, sai do seu conforto. Eu preciso que você entregue o seu conforto para mim e venha, porque eu farei de ti uma grande nação. Cada etapa da nossa vida, Pedro deixou as suas redes. A maior pesca de Pedro. Agora ele poderia chamar Jesus, para Jesus ser o sócio dele. Pedro respeitou o processo. Pedro ali, a noite toda tentando pescar, sem parar, a noite inteira. Quantos de nós pararíamos no meio da noite, depois da primeira, segunda ou terceira tentativa? Depois de não ver resultado, talvez de 10 tentativas, e não largaria tudo e iria embora, já no meio da noite, não está pegando nada, deixa eu ir embora. Não, mas Pedro, a Bíblia diz que ficou a noite toda tentando. E aí, Jesus olha para ele, fala: é o seguinte, joga a rede de novo agora. Ele falou: Senhor, mas eu já tentei a noite inteira. Sobre a tua palavra eu vou jogar. Aí ele joga a rede, a maior pesca da vida dele. Não consegue recolher as redes. Agora a empresa dele mudou de nível. Agora a empresa dele ia ter recursos. Agora a empresa dele estava crescendo. Ele poderia falar: Jesus, vem ser meu sócio. Você dá a palavra, eu lanço a rede. Você dá a palavra, eu lanço. Sim ou não, igreja? Mas Jesus fala: ei, foi boa a pesca? Tá bom aí agora?
Tá bom, Jesus, agora tá top, agora eu vou pagar as dívidas, agora eu vou, né? Falou, pois é, larga tudo e vem comigo. Sabe por quê? Toda nova fase exige uma nova entrega. Tem alguém pegando aqui em nome de Jesus? O jovem rico, ele não avançou, não houve crescimento, não sabemos nem o nome dele. A Bíblia finaliza a história dele ali. Ele chegou diante do crescimento, mas na hora de entregar ele falhou. Tem alguém pegando isso aqui? Chega para Jesus, Jesus fala para ele, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, tem que guardar os mandamentos. Tranquilo, Jesus, faço isso, eu tiro de letra, faço tudo isso. Ou seja, ele estava falando, sou bom demais, faço tudo isso que o Senhor pede. Ele falou, então deixa tudo, vende tudo e me segue. O que ele fez? Não. Aí o Senhor já está de brincadeira. Aí não. Até aqui eu cresci, agora daqui para frente melhor não mexer, deixa eu voltar. Talvez você esteja na fase do desejo, talvez você esteja na fase de uma nova entrega, e só basta uma atitude para você entregar. Ou você aprofunda na sua entrega, ou você paralisa no seu avanço. Ou você, de fato, se aprofunda em entregar ao Senhor, porque Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, igreja. Ou você fica paralisado no seu avanço. Pastor, vou perder a minha salvação. Não tem nada a ver com salvação. A salvação Jesus já conquistou na cruz. Você crê em Cristo, crê no Senhor Jesus, entregou a sua vida a Ele, ok, a sua salvação está no Senhor. Agora quer avançar, quer viver os planos, quer viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Qual o seu nível de entrega? Pastor, ninguém me vê lá na empresa. Qual o seu nível de entrega? Pastor, ninguém me percebe na minha família. Qual o seu nível de entrega? Pastor, ninguém me vê na igreja. Qual o seu nível de entrega? Pastor, ninguém me percebe na faculdade. Qual o seu nível de entrega? Ninguém me percebe nos meus amigos, ninguém dá bola para mim. Qual o seu nível de entrega? Qual o seu nível de entrega? Qual o seu nível de entrega? Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Isso não é uma ameaça, é uma lei espiritual, é um princípio. O nível que eu me entrego é o nível do meu avanço. O nível que eu me entrego é o nível do meu crescimento. O nível que eu me entrego é o nível que eu vou mudando de fase por fase. E cada fase que eu mudo, eu preciso de uma entrega maior. Eu preciso de uma entrega constante. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Talvez a sua entrega precisa ser tempo separado para Deus. Você precisa separar tempo para Deus. Perdão liberado, talvez você precisa liberar perdão. Orgulho quebrado, precisa quebrar o orgulho. Abandonar hábitos ruins que está perseguindo você, que está fazendo você procrastinar, está jogando tigrinho ainda, está vendo prostituição ainda no celular, está ainda amarrado em vícios dos mais diversos, está ali ainda paralisando você. Talvez você precise de um compromisso renovado. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Entrega não vai comprar um milagre para a sua vida. Entrega nos posiciona para viver o que Deus já liberou para nós. A entrega que você precisa fazer vai te posicionar para viver o que Deus já planejou para a sua vida. O nível 3, o avanço. O que é o avanço? Quando Deus olha e vê que há consistência. Eu creio hoje que deu certo, e amanhã que não deu certo eu creio ainda, eu creio de novo. Eu creio quando eu vejo tudo favorável, mas eu também creio quando
tudo está desfavorável. Quando Deus vê consistência, a graça encontra consistência, o avanço acontece. O avanço acontece. Avanço não é uma explosão, é uma construção, é reconstrução, é construir. Nós vemos ex-viciados que estão restaurados, vários ex-viciados que eu vejo, aceitou ajuda, se submeteu a um discipulado, se submeteu, mudou as amizades, mudou a rotina, hoje vive livre. E o avanço, ele não foi instantâneo, ele foi construído, foi progressivo. E às vezes nós não queremos algo progressivo, nós queremos viver só coisas instantâneas. Casais que se separaram e voltaram, casaram de novo. Vimos vários casais que quase se separaram, decidiram fazer terapia, decidiram orar junto, perdão de verdade. Anos depois, nós vemos essas pessoas ajudando outros casais. Avanço, ele vai determinar o seu ministério, onde Deus está usando você. Líderes que pensaram em parar, líderes que pensaram em desistir, sofreram calúnias, foram criticados, foram rejeitados, mas permaneceram fiéis e hoje lideram com maturidade. Sabe por quê? Porque avanço é fruto de permanência e constância na presença de Deus. O cara quer ser líder, mas não aguenta a paulada, não aguenta. Permanência. Pessoa que voltou para Cristo, estava afastada, inúmeras nós recebemos, sem propósito, decidiu voltar. Hoje está servindo, hoje está entregando a vida, hoje influencia, hoje frutifica. Ou seja, avançando. Avanço começa no passo de rendição, de entrega no coração. A palavra que nós lemos sobre diligente, a palavra hebraico é determinado, persistente, intencional. Nós lemos no começo a palavra base. Intencional. O diligente não é perfeito, mas ele é consistente. Ele mantém, ele permanece, ele está ali, frequência, mantendo a frequência. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós lemos: os diligentes serão amplamente satisfeitos. Vou repetir: os diligentes, não os preguiçosos, não aqueles que só desejam. Os diligentes são amplamente satisfeitos. Sabe o que essa expressão indica? Fartura, transbordo, plenitude. É diligente em oração, não é apenas dinheiro, mas é vida alinhada. O diligente vai ter a vida alinhada. A constância traz uma consciência leve, traz um crescimento espiritual. Em Salmos capítulo 1, versículo 3, Salmo de número 1, versículo 3, tudo o que faz prospera. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Tudo quanto você fizer irá prosperar. Sabe por quê? Está plantando, porque permaneceu, porque não parou. Não parou só no desejo, não parou só no querer, avançou, continua avançando. Cristo é o nosso modelo de avanço. João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Jesus não ficou na intenção, ele partiu para a entrega, ele se entregou até o fim, foi até o fim. E porque ele se entregou, hoje nós podemos viver nele e avançar. Nós conseguimos avançar através do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Então, o avanço não é a força do seu braço, é a graça de Deus sobre a sua vida. Mas tem coisas que ninguém pode fazer por você. Pessoas que não estão preparadas muitas vezes para entender determinada coisa. Ninguém consegue colocar a pessoa num ciclo que ela ainda não entendeu, que precisa passar do processo para ela entrar.
Pessoas que olham e se comparam com outras pessoas e criticando outras pessoas, mas que não passaram no processo, por isso não entende a fase que o outro está. Porque não foi diligente, não houve permanência, não houve a entrega que precisa ter para que alcance aquilo que está almejando. Precisa ter a entrega, precisa haver essa entrega. Então, para eu concluir, eu quero te perguntar: onde você está? Onde você está? Você está no desejo? Você está na entrega? Ou você está no avanço? Qual lugar que você está? Talvez você esteja desejando mudar, resistindo em se entregar, ou pronto para avançar. E eu espero que você esteja pronto para avançar. O Espírito Santo, ele exige de nós, nunca vai exigir de nós a perfeição, mas ele exige a entrega. Precisamos nos entregar, e ele está convidando você a entregar hoje. Sabe por quê? Porque a cruz garante a sua salvação, mas a entrega libera seu crescimento. E sabe por que Deus quer que você se entregue? E sabe por que Deus é a maior vontade de Deus, maior interessado no seu crescimento é Deus? Porque no seu crescimento o nome do Senhor é glorificado. Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus? Eu quero que você se coloque de pé. Esse ano eu quero declarar que vai ser diferente. Você vai avançar em nome de Jesus. Sabe o que nós vemos? Na virada de ano, pessoas que dizem que vai mudar. O ano que vem eu vou começar a academia. E de manhã tinha vários personal trainer aqui. E todo ano em janeiro começa as academias cheias. Porque as pessoas fazem, não, esse ano vai ser diferente. Vou começar, eu vou mudar. E aí todo ano as academias estão bombando. E tem que pagar pelo menos 6 meses. Algumas não aceitam nem 6 meses, aceitam 1 ano. Sabe por quê? Porque sabe que o cara vai começar o primeiro mês e não vai continuar. Aí você vai na academia, qual que é o plano? O mínimo que eu achei por aí, 6 meses. Você quer fazer academia? Tem que pagar 6 meses, né? Algumas não aceitam nem 6 meses, é 1 ano. Você tem que pagar o ano. Sim ou não? Sabe o que acontece? Janeiro, academia bombando, cheia. Sabe agora em março? Não tem ninguém. Sabe por que isso? Não tem entrega. Não quer entregar. Todo mundo deseja ser saudável, mas nem todo mundo quer manter a constância, o compromisso, a responsabilidade. No reino de Deus é igual. Desejo só vai começar o que Deus tem para fazer. Agora, a entrega é que vai sustentar. Eu entrego e sustento, vai sustentar. E aí o avanço vai aparecer diante da minha entrega. O quanto eu entrego, o quanto eu avanço. O quanto eu entrego, o quanto eu avanço. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Ponto mais importante aqui dessa mensagem. Nós só conseguimos avançar porque Cristo já avançou por nós. Para você não achar que é na força do seu braço. Então ele desejou nos salvar, ele se entregou na cruz, ele avançou até a ressurreição. Cristo já entregou. E agora ele nos chama para caminhar com ele. Ele está dizendo, vem, entrega também. Eu entreguei, se entrega também. O desejo acende a chama, a entrega alimenta o fogo. Essa entrega vai alimentando, vai crescendo o desejo. Quem já ouviu? Meu pai sempre falava isso. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Sabe o que é isso? Consciência de entrega. Quanto mais você faz, você fala, eu posso fazer mais. Como é prazeroso essa entrega. Eu faço, eu quero fazer mais. Eu estou sentindo prazer no que eu faço, eu quero fazer mais. Eu sinto alegria que eu estou fazendo, eu quero fazer mais. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Deus nunca chama ninguém que está parado. Deus nunca chama você para retroceder. Ele sempre vai chamar você para avançar. Ele sempre vai te chamar para falar, filho, não olha para trás não.
Não volta não fazer o que você fazia antes. Filho, olha para mim, eu entreguei tudo, vem comigo, entrega. Eu abri o caminho, tem avanço para você, tem crescimento para você em nome de Jesus. Tem crescimento para você em nome de Jesus. Avanço é a luz que brilha. Não fique apenas desejando uma nova história. Entregue-se, avance na graça. Entrega-se. Abra mão daquilo que tem paralisado você. Abra mão daquilo que paralisa o seu coração. Abra mão daquilo que não te faz avançar. Abra mão mesmo. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Entrega os seus desejos ao Senhor. Se entrega, está no trabalho, ofereça a sua entrega. Para de reclamar do seu trabalho. Que coisa de murmuração. Nós sabemos que o povo de Deus ficou mais tempo no deserto por causa da murmuração. Tudo que Deus fazia, eles murmuravam. Eles não eram gratos por nada. Nós aprendemos que nós devemos ser fiéis no pouco. Deus vai nos colocar sobre o muito. O muito é o avanço, porque eu estou entregando tudo que eu posso onde eu estou. Eu estou em gratidão onde eu estou reconhecendo a mão de Deus. As pessoas estão olhando a graça de Deus sobre a minha vida, o favor de Deus, a maneira qual eu me entrego, e por causa disso Deus vai tocar essas pessoas, Deus vai abrir portas, Deus vai colocar novos caminhos na sua frente, mediante a entrega que você vai dar para Ele. Entrega em nome de Jesus. Entrega. A nossa geração vai ser diferente. Hoje nós ceamos.